Olá, estamos de volta aqui. No último vídeo nós falamos sobre desacelera, né? Síndrome do pensamento acelerado. E hoje eu vou falar sobre o desconstrua, né? Desacelere, desconstrua, recomece, que é o nome dessa página. Bem, para chegar ao desconstrua, querendo ou não, eu tenho que ainda passar um pouquinho pelo desacelere. Em relação ao quê? A minha forma de lidar não se contém aquele último vídeo apenas. Existem vários detalhes de uma vida inteira que não dá para passar num vídeo, né, num curto tempo, mas vou tentar falar rapidamente. Bem, após tudo aquilo lá, eu tive o sonho, eu tinha desejo de ser mãe, já casada há 4 anos, e desde o início eu sempre tentei, né, engravidar. E eu não conseguia, até que chegou um momento onde nós procuramos, né, uma clínica de reprodução e acabou que, conforme já tinham 4 anos de tentativas, nos direcionaram a fazer a fertilização. E naquele momento eu fiquei muito entristecida, porque não era o desejo meu. Eu queria ser mãe, como todas as mães são. Eu queria ter meu filho de forma natural, né, como a mulher tem, com o esposo e tudo. E não aconteceu. E aquilo foi me deixando entristecida, porque como eu não poderia ser mãe, uma mulher que não poderia gerar no seu ventre uma criança, e aquilo me abalou demais. Porque você nunca espera, né? Você passa todo o processo da vida achando que tudo vai dar certo. E chegam alguns momentos que as coisas meio que desandam. E nesse momento para mim desandou, porque eu acreditei a todo momento que no dia que eu fosse engravidar, que eu desejasse ter um filho, iria dar tudo certo. E eu relutei tempos, né, quanto a isso, demorei mais 1 ano e por um milagre, não sei, engravidamos. Eu meio que tentei dar um tempo para respirar e aí acabou que eu engravidei. Um milagre, porque não tinha explicações, não tinham justificativas que dessem referência ao não motivo de engravidar. Mas 4 anos tentando foi muito tempo. E hoje é meu presente de Deus, meu filho, né? Ele chegou. Porém, o processo, eu já havia passado por um momento muito conturbado de tentar gerar um filho. E quando esse filho foi gerado, eu tinha uma anemia constante no processo da gestação e eu não tinha ânimo para nada. Eu tenho, se for contar, 3 fotos só de barriga. E foi muito penoso, foi muito cansativo. Eu tive várias infecções urinárias, o colesterol foi lá no alto, triglicéridos também foi lá em cima, então era dieta que mudava a todo momento. Foi bem conturbado. E meu filho nasceu no início de 37 semanas por uma baixa de líquido amniótico. Foi um parto de emergência onde não tinha quase ninguém da família na cidade. Foi numa terça-feira de carnaval. E eu estava sozinha no hospital com o meu marido. Meu marido teve que ir voltar em casa para pegar a bolsa, que graças a Deus já estava pronta. Porém, a família estava toda, uma boa parte delas estava viajando. E eu entrei em desespero. Falei, meu Deus, nunca tomei anestesia. Será que eu tenho alergia? A gente pensa tudo, né? Se eu morrer, ninguém vai saber. Se meu filho precisar de alguma coisa, como é que vai ser? Eu não sabia como reagir. E acabou que tive o filho no dia, né, que eu fui fazer o exame, que deu abaixo do líquido amniótico e tudo, e o médico, depois que fez o parto, chegou para mim e falou, olha, sei que foi Deus, porque a placenta estava calcificada, não sei como seu filho resistiu. Segundo milagre. A gente tem sonhos, a gente pede a Deus, e por mais que às vezes eles não aconteçam da forma que a gente gostaria, Deus ele faz a obra perfeita. Meu filho nasceu saudável, graças a Deus. E aí tudo bem, chegou o processo da amamentação, eu já estava emocionalmente um pouco desequilibrada por conta de anos atrás, uma somatização, e eu não conseguia amamentar meu filho. Vivia com colosso até o 4º mês, eu dando mesmo, né, revezando, e eu sendo enfermeira, ensinando nos postos, ensinando, né, nos ambulatórios, que quanto mais se oferta,
mas se produz, porque a ocitocina faz todo esse papel, e comigo não aconteceu. E aquilo me frustrou. Falei, gente, já tive dificuldade de ser mãe, meu filho quase que morre, e agora eu não consigo amamentar. E eu pensava, o mundo conspira contra mim. Está tudo errado, né, ao meu favor. E tudo bem. O meu filho eu tentei amamentar por um tempo, só com o peito não teve condições. Eu falei pro pediatra, falei, eu não sei o que fazer. Ele falou, vamos ficar uma semana. Essa semana que ele ficou só no peito, eu não dormia, ele não saía do meu colo. Eu só faltava amarrar para viver com ele 24 horas agarrado, porque ele não parava de mamar e não saciava. E quando eu voltei ao pediatra após essa uma semana, ele falou, não tem condições. Seu filho está desidratado, perdeu peso. Vamos ter que entrar, né, com uma complementação. E aquilo meio que tirou um peso das minhas costas, que eu me sentia culpada. Como se eu que não desejasse o bem do meu filho, eu que não fizesse certo. Né? A culpa era minha por não ter tido o leite necessário para sustentar meu filho. E aquilo me entristecia, porque as pessoas olhavam para mim, ele está com fome. Se você der leite, ele vai ter alergia. E olha, meu filho teve alergia ao leite. E aí mais uma culpa que eu carreguei. Vivia no dermatologista que deu problema cutâneo, né, na pele, e depois mais pra frente deu problema respiratório, tinha regurgitação constante e eu me senti mais culpada ainda. Então estou falando, foi um processo. E aí tudo bem, voltei a trabalhar. Nisso que eu volto a trabalhar, meu filho eu tive que colocar na creche, entrava às 7, dormindo, eu pegava às 7, dormindo, eu não via meu filho. Eu comecei a me frustrar mais. Eu falei, meu Deus, eu pedi tanto um filho, eu sonhei tanto com um filho e eu não posso criá-lo, porque eu preciso trabalhar. E a professora viu quando começou a sair o primeiro dente, eu não vi. Quando ele quis ficar em pé, ela viu e veio me falar e eu não vi, e aquilo me frustrava. Falei, gente, como está acontecendo isso comigo? Tudo conspira contra mim, né? E foi somando. E eu trabalhava com pacientes com HIV e tuberculose. E o medo agora de transmitir para o meu filho, já que estava tudo dando meio que errado, né? E o medo de transmitir para o meu filho alguma coisa. Porque o HIV, a pessoa que tem, né, a doença, acaba tendo outras doenças associadas ao HIV. E era um cuidado muito grande. E eu comecei já a entrar numa situação muito complexa. Beleza. Nesse processo todo, chegou um momento que minha sogra faleceu. E nesse momento foi o estupim. Ali acabou para mim. Eu falei, como? Minha sogra sonhou tanto com esse neto, a gente quis tanto conviver com ela e ele junto, a gente sonhava, a gente almejava tanta coisa e não aconteceu. Como assim? Até a última hora eu acreditava que Deus ia ressuscitar, que Deus ia curar, que Deus ia fazer. Ela foi parar no hospital e a gente acreditou que ia haver uma mudança nesse quadro e ela morreu. Aí eu falei com Deus, falei, Senhor, a tua palavra diz que com a fé do tamanho do grão de mostarda, a gente pode dizer para o monte, sai daqui para colar e ele irá. Se pedir, dá-se-vos-á. E fui colocando a palavra para Deus. Falei, como, Senhor? Tua palavra fala isso, fala aquilo, fala isso, fala aquilo. O Deus que me ensinaram, o Deus que me educaram, me levaram ao conhecimento, eu desconheço. Porque eu criei tanto, eu tive tanta fé que até o último momento o Senhor até iria ressuscitá-la. E o Senhor não fez isso. E aquilo foi gerando dentro de mim uma angústia, porque já estava dando errado já há muito tempo as coisas para mim. E quando chegou nesse momento, quando abalou já agora as minhas conclusões em relação aos conceitos que eu tinha, ao conhecimento que eu tinha, eu falei, eu desconheço quem eu sou. Está tudo dando errado para mim e a fé, que era a única coisa que me movia a continuar tendo esperança, ela meio que acabou, ela meio que sumiu, porque nesse momento que eu mais acreditei, Deus não fez. Será que eu aprendi realmente? Será que Deus existe? Eu cheguei até esse momento de falar, será que Deus existe? Porque o Deus que diz que pede, e se pedires, dá-se-vos-á? Cadê? E nesse momento eu entrei em crise. Porque eu já não queria mais ouvir falar de Deus, porque eu falei assim, eu não conheço esse Deus. Não foi esse Deus que me ensinaram. E ali eu desacreditei. Porque quando você
perde o único fio de esperança que você tem, que às vezes a família não compreende a sua depressão, né? Não são todos nem todos também sabiam. A religião não compreende isso como uma doença. Há um preconceito enorme a esse respeito. Uns têm pena de você, outros ficam comentando por trás. E você foge das pessoas, porque na realidade você se mostrou forte a todo momento. E agora você se mostrar fraco de uma hora para outra é um negócio muito estranho. E nesse momento eu entrei num conflito fortíssimo, comigo e com Deus. E ali eu me via chorar todo dia, me via com medo do meu marido sair de casa, ele morrer também. Eu ficava com medo do meu filho sair de casa, ele adoecer, ter algum acidente, alguma escola pegar fogo. Você pensa tudo no pior. Eu tinha medo de pegar o carro e bater com o carro, comecei a ter crise de labirintite, vertigem, e bati o carro, e só foi piorando, e eu não deixava meu marido sair, eu ficava com medo, eu não queria que meu filho saísse também. Foi uma coisa muito tumultuada, né? Bem complexa, e eu vivia chorando. E o mais impressionante é que eu chorava sempre no chão. Eu deitava no chão, ou sentava ao chão, e não conseguia chorar se não fosse no chão. Na cama eu só deitava quando estava dopada. Eu vivia dopada, né? E aí começou, né, os quadros piorarem, consegui afastamento do trabalho pelo INSS, fiquei 6 meses. E quando eu precisei retornar para o INSS, eu não consegui. O INSS, antes de eu entrar na sala do perito, já tinha dado o resultado, que era não. E o meu marido, como assim? Ela nem entrou, me chamaram antes de entrar. Eu estava indo para a porta. Ele falou, nem entrou, como? E aí eu falei para ele, eu não posso voltar a trabalhar, porque da forma que eu estou, eu vou acabar matando alguém pela falta de atenção, pela falta de memória, de concentração. Eu preciso ser cuidada. Como é que eu vou cuidar de alguém se eu preciso ser cuidada? E ali eu comecei a ser medicada. Meu marido falou para eu sair do meu trabalho. Não aceitei facilmente, porque a gente, né, tem o desejo de ser a mulher independente, que tem o seu papel na sociedade, que é valorizada. E o mundo moderno, ele joga isso pra gente. A gente se vende nesse processo, a gente se doa e a gente adoece. Pois é, então eu passei por tudo isso, e um certo dia eu me vi em crises muito fortes, onde eu chorava intensamente. E fui a um psiquiatra onde me dopou, né, vivia dopada, porque eu comecei a fazer compras no cartão. Quando eu saía para essas consultas com o psiquiatra, eu comprava presentes para o meu filho, presentes para o meu marido, e comprava muita coisa, e na realidade era na forma de compensação. Já que eu não era tão presente, eu dava alguma coisa, né, para que alegrasse as pessoas. E comecei a me sentir um peso. Eu falava, meu Deus, eu devo estar sendo a pior mãe do mundo. Como é que meu filho vai falar sobre mim, essa mãe, dessa forma? Meu marido deve estar suportando muito, está trabalhando, gastando muito com medicação, com essas coisas, com consulta. E aquilo foi me deprimindo mais, foi piorando o meu quadro. Eu falei, eu sou uma mala sem alça, literalmente. Eu sou um peso, sou um fardo. É melhor morrer. Porque se eu morrer, meu marido se livra do problema e meu filho se livra dessa mãe má. E eu comecei a parar de comer. Falei, pelo menos já não tenho vontade de comer mesmo, meu marido economiza nas compras. E aí foi um processo muito complexo, onde eu já não me reconhecia mais. Tinha umas certas atitudes que eu não sabia mais dominar, tinha medo de mim. Uma tristeza que não tem explicação, uma dor, uma culpa, um remorso do passado, de tudo, que você não vale nada, que você era pior exemplo de mãe, pior exemplo de mulher, uma vergonha para a sociedade, uma vergonha para a sua família. E eu pensei em suicídio, né? Pensei em suicídio. E foi quando eu comecei a desconstruir tudo que eu tinha. Eu falei, essa pessoa, eu desconheço quem é, não conheço mais esse Deus que me falaram, que me ensinaram. E eu fui desconstruindo um monte de coisa, um monte de conceito que aprendi no longo do caminho. E nessa desconstrução, eu me desconheci. Eu vi que, na verdade, eu nunca fui eu.
Eu sempre fui uma soma do que diziam ali, do que achavam que deveria ser, do que os outros sonharam para mim, do que projetaram sobre mim. E eu sempre quis superar, quis sempre ser forte, suficiente, perfeita. E chegou um momento que não dava mais. Então não funcionava mais. Meu corpo foi correspondendo de outra forma. Minha mente foi correspondendo com outra forma, foi ficando doente, foi ficando sobrecarregada. E como é uma falta de serotonina, né, a questão também da depressão, tem vários fatores interligados na questão da depressão. E a vergonha de falar para a família que eu estava com depressão. Quando saiu o diagnóstico em si, né, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, depressão e outras coisas a mais, como eu já havia lido há um tempo atrás para vocês. E agora, como falar? Cristã, né? É falta de fé, é pecado. E ali eu me sentia mais culpada ainda, porque eu sabia que se eu fosse procurar algumas pessoas que eu conheciam, elas queriam orar para fazer, né, pensando em outras questões. Outras não iriam entender. E aí o processo piora. O processo complica. E ali eu me via num buraco sem fundo, num beco sem saída. E ali tudo que você deseja é a morte, porque para tirar aquela dor do seu peito, para tirar aquela culpa, para tirar aquilo tudo que você construiu e na realidade não existia, é muito difícil, porque eu construí uma ideia de que Deus era assim, eu construí uma ideia de que eu iria ser assim, já estava projetando meu futuro também, projetando o futuro do meu filho. Muitas coisas não aconteceram. E a gente vai se matando no meio do caminho para tudo dar certo. A gente vai se matando até que uma hora realmente, emocionalmente, você está quase morto. E aí você deseja por fim a tudo isso. E eu desejei. E ali eu tive que desconstruir tudo. Todos os conceitos formados, todos os projetos frustrados, tudo que eu pensava sobre mim teve que ser desconstruído. E aqueles tijolinhos que era a minha vida, né, que daquela casa que estava sendo construída, estavam todos no chão. E eu já estava sem proteção, já estava sem cuidado, já estava perdida, né, assim, colocando uma palavra, já me sentia um peixe fora d'água. Estava doente e precisava de ajuda. E nessa desconstrução é um processo muito difícil. Existiram pessoas no meio do caminho que tentaram me ajudar, porque viram que não tinha retorno, porque para a ciência a depressão, né, é um estágio grave, ela não tem cura. E naquele momento eu continuei sendo um improvável. E eu digo algo para vocês, não desejo depressão para ninguém. Mas se você passar por ela, desconstrua, mas recomece. E eu vou deixar aqui, vou encerrar aqui esse vídeo de uma desconstrução, para dar continuidade no recomece, que vocês vão entender todo esse processo. Lógico que tem muitos detalhes que não dá para passar, que não tem como colocar, né, aqui num vídeo tão curto. Mas eu espero que do fundo do meu coração, tudo que eu tenho dito aqui, tudo que eu tenho me aberto para vocês, sirva para salvar vidas, para abençoar pessoas, para restaurar sonhos, para fortalecer a fé. Porque, olha, não dá para andar sem fé. Sem esperança, a gente não consegue avançar. Mas existe uma esperança. Existe sim. E eu passei por tudo isso para te dizer. No próximo vídeo eu vou continuar. É possível recomeçar. Um beijo para você e até o próximo vídeo.